Evangelho de João, capítulo de número 8. Entretanto, Jesus, os irmãos estão com a Bíblia, pode ler aí, o irmão vai produzir aqui, mas os irmãos estão com a Bíblia, acompanhem as escrituras aí com a Bíblia, tá bom? João, capítulo 8, versículo 1. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo. Veja que, ao anoitecer, ele foi para o monte orar. E ao amanhecer, ele voltou para o templo. Havia uma diferença no templo da época para os de hoje. O templo naquela época funcionava durante o dia. O templo ele não funcionava à noite. Ele funcionava só durante o dia. É onde ficavam os sacerdotes, levitas, os guardas do templo. E ao amanhecer ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério, forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: mestre. E olha quem está chamando ele de mestre: é os escribas e os fariseus. Escribas e fariseus eram os detentores da lei. Os escribas eram os que faziam as cópias das escrituras, porque as escrituras elas eram escritas em papiro. Então, de tanto usar a lei, né, ela ficava gasta. Então os escribas eles compilavam de novo, mantendo. E os fariseus eram o grupo religioso. Os fariseus eram os tidos os santos da época. E Jesus combateu muito os fariseus por causa da sua hipocrisia. E eles então chegam diante de Jesus, que está ali no templo, assentado, ensinando. E eu queria falar nessa noite com vocês. Vocês sabem que eu prego graça e tenho ministrado graça. E aqui dentro desse texto você vai ver o embate da lei com a graça. Os fariseus e os escribas vindo com a lei, e Jesus vindo com a graça. E você vai ver que quem sobressaiu foi a graça. Porque a lei não é maior do que a graça. A lei foi dada a um servo, Moisés, João 1,17. Mas graça e verdade vieram por intermédio do Filho. E a diferença entre a graça e a lei é que a graça você ensina, e é o que nós temos feito. Se você acompanhar todos os que ministram graça, que tem esse ministério, que vive o ministério da nova aliança, o ministério da nova aliança, da graça, é ensinar. Há mais mestres de ensino no que ensina graça do que outro ministério, porque a graça ela precisa ser ensinada. E o versículo 1 e 2 diz que ele desceu do Monte das Oliveiras, amém?
entrou no templo, ele foi para o templo e se assentou. Então Jesus ele está ensinando as pessoas sentadas. Veja aqui, ministério do ensino. Ele não está rodopiando, ele não está pulando, ele está ali ensinando as pessoas. A graça, ela está ali ensinando as pessoas no templo. E de repente a lei se aproxima. A pessoa dos escribas e dos fariseus, trazendo uma mulher que fora surpreendida em adultério. Ela foi surpreendida em adultério. E a lei forçou essa mulher a ficar de pé no meio de todos. Porque é isso que a lei faz. A lei ela julga. A lei ela expõe. O legalismo expõe as pessoas. O legalismo ele aponta dedos. Os legalistas eles acusam. Os legalistas eles querem matar. Os legalistas estão sempre com pedras nas mãos. E os legalistas são os que se amoldam a padrões de santidade, os padrões de uma santidade. São os que se adornam os seus ternos e gravatas. E eu fui um legalista. E o Charles do remanescente aqui só ficou o Charles. E o Charles sabe disso. Eu fui um legalista, um cara cruel, um carrasco, por causa do legalismo. Divino lembra também quando eu fui líder de jovens, eu era um legalista por causa da lei. E muitos são assim e dizem estar dentro dos padrões da graça. Postei um vídeo no meu Face, na minha página, do pastor André Valadão. Eu não sei se vocês viram. Ele dando respostas a alguns tipos de perguntas. Gente, eu chorei de rir. Ele dá a resposta lá, quem quiser ver tá lá. E ele dá a resposta assim, na hora que veio a pergunta, ele dá a resposta. E diz ele que assusta. Faz, gente, eu assusto até com a pergunta que vocês mandam aqui. E teve uma pergunta para ele, se era correto, na pandemia lá, a pessoa cobrar juro de quem atrasou na entrega do dízimo. Ele virou e falou assim: pai, isso é banco, hein? Banco é que cobra juro, hein? Esse trem tá errado, hein? Você tem que sair desse trem aí, ué, te cobrando juro. Então ele tem umas respostas lá, né? E eu ri demais, eu senti que lá umas 2, 3 vezes. Eu cheguei a derramar lágrimas de rir dele, do jeito do mineirês dele mesmo, sabe? Ficar surpreso. Então, isso é legalismo. Uma pessoa cobrar juro de dízimo. Cobrar juro de dízimo. Teve uma outra lá que atrasou nessa pandemia, não entregou o dízimo, tiraram ela do ministério dela. Ele mandou ela sair fora. Não, sai fora de si, ué. Então, os legalistas. Então Jesus está sentado no templo. Ele passou a noite orando e durante o dia foi para o templo. Está lá ensinando as pessoas. A graça, ela não é uma doutrina. A graça, ela é uma pessoa. A graça é Jesus. O favor imerecido, diga amém. A dádiva, o presente que nós recebemos. Veja o quão miseráveis pecadores éramos, mas o Pai nos presenteou com o seu Filho. Ele nos deu o seu Filho de presente. Ele nos presenteou quando eu e você estávamos mortos em nossos pecados
E agora então no versículo 3, os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério e forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. Eu lembro e me recordo agora que algumas pessoas comentaram acerca de mim, que eu saio da igreja porque eu exponho o pecado dos irmãos. Vocês já viram isso aqui em mim? Aqui? Eu expor irmãos aqui? Não, seja sincero, esses 10 anos nós estamos juntos, eu pegar alguém, expor o pecado aqui e falar, essa pessoa fez isso, 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 isso. Vocês já viram isso aqui? Hã? Pois é, falaram isso de mim. E que eu exponho as pessoas ao pecado aqui. E aí eu fui entender, procurar me aprofundar mais, porque é o seguinte, irmão, eu prego contra adultério, eu ensino aqui e ministro contra esses casos, sim ou não? Ora, se a pessoa está no adultério e a carapuça civil, o que a pessoa tem que fazer? Mudar, sim ou não? Aí eu estou expondo a pessoa. Eu prego o que o Espírito nos leva a pregar, ué. Tem hora que o Espírito manda eu cala, eu fico calado. E essa pessoa que comentou isso, fez esses comentários, no dia que eu conversei com ela, no último, eu chamei o irmão Odília de testemunha. Senta aqui, irmão Odília, vamos conversar. E ela me ouviu, a irmã. Então são comentários assim. Isso era a lei, isso é a função da lei. A lei expõe. A lei expõe. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. Veja, essa mulher aqui, que foi pega em adultério, ela vivia no tempo da lei ou no tempo da graça? No tempo da lei. Então eles a levam até ela, próximo versículo, e eles disseram a ele, uma coisa que ele não conhecia a lei: mestre. Agora eles chamam ele de mestre. Olha a hipocrisia, porque mestre é um professor aqui, ensina. Então eles foram até ele e disseram, mestre. Mas mestre de quem ele era? Deles? Porque eles tinham Moisés como profeta. Eles defendiam a lei, Moisés e os profetas. Essa mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Então vejam, se ela foi pega num flagrante, num ato de adultério, essa mulher era casada. Ela era casada. Porque ela foi pega em adultério. Levaram ela, não levou o outro, levou só ela. Então, essa mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Esteja contando para Jesus, olha o que ela fez. Próximo. Assim sendo, esse trombou Jesus de mestre, sim ou não? Mas agora, olha, assim sendo, Moisés, o nosso profeta, na lei, quem que eles vão defender? Quem que eles vão defender? Quem que eles estão representando? A lei. Na lei, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Vocês acham que eles foram de mãos vazias? Eles foram com as mãos cheias de pedras.
tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a este respeito? Todavia você, o que você diz a esse respeito? Por quê, irmãos? Porque Jesus, quando ele surgiu, ele era o foco na cidade. Pensa, ele era o foco agora na cidade. Ele era procurado por enfermos, por doentes. Os fariseus, os escribas, os saduceus já estavam polvorosos com ele. Anás, Caifás, o sumo sacerdote, porque ele está aglomerando, ele está juntando e atraindo muitas pessoas, e está dando outros ensinamentos. E algumas vezes Jesus meteu o dedo na cara dos fariseus e os chamou de hipócritas, sepulcros caiados. Vocês são sepulcros caiados, vocês são hipócritas. Jesus os repreendeu. Então, eles não estavam satisfeitos com Jesus. Eles queriam a cabeça de Jesus. E eles estavam aqui igual está essa CPI aí, querendo pegar um homem. E o ciclo foi montado, tudo foi montado para pegar o homem numa contravenção de palavras. Queriam pegar Jesus num delito. Então eles pregam para Jesus: olha, na lei, na nossa lei, na lei de Moisés, no que nós defendemos, no que nós cremos, manda matar tais mulheres apedrejadas. E aqui estamos. Manda apedrejar. Veja, irmãos, que eles estão ali. Aí eles perguntam: todavia tu, o que diz a esse respeito? O que você fala a esse respeito? Lá está a lei, diante da graça, assentada, ensinando, bufando, igual o cachorro da minha irmã. Cheguei essa semana lá careca, entrei para dentro de casa, o bicho me estranhou, bicho desse tamanho. Eu cheguei: Cláudia, corre aqui que esse cachorro está me estranhando. Está lá a lei bufando, né? A lei está diante dele, igual um touro bufando, igual um touro bandido, esperando uma resposta, as mãos cheias de pedras, para erguer os braços e fulminar a mulher. E aí Jesus diz: Pai. E eles falavam assim para prová-lo, vejam, e terem alguma coisa de que o acusar. Veja a CPI deles. Eles estavam numa CPI com a graça, com o favor imerecido. Estavam usando aquela mulher para terem alguma coisa de que o acusar. A lei e a graça. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Então ele se inclinou, já estava sentado, ele se inclinou e escrevia na terra com o dedo. Eu acredito que essa palavra terra, ela não está bem colocada, porque Jesus estava no templo, ele estava no Monte das Oliveiras, ele desceu para o templo, sim ou não? Não foi o que nós lemos? E todo o pátio do templo era de pedra. Então quando fala terra, não é na terra em si, mas sim nas pedras. Então Jesus escrevia com o dedo. E há outro texto que diz
que ele escreveu com o dedo nas pedras foi quando a lei foi dada a Moisés no Monte Sinai. Moisés lavrou as pedras. Então no Monte Sinai, no meio da glória, Deus com o seu dedo escreveu o quê? Os 10 mandamentos. Estão me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? E então Jesus, ele se inclina e escreve novamente com o dedo. E o que ele está escrevendo? Um novo mandamento. Na lei mandava matar, apedrejado, mate. Moisés escreveu: mate, apedreje. Então ele escrevia com o dedo, como se não tivesse ouvido o que eles falavam. Não é o que ele estava escrevendo um novo mandamento. Ele estava escrevendo uma nova ordenança. Próximo. Porque insistiram na pergunta, e eles insistiram de novo. A lei insiste. E assim, irmãos, a lei insiste constantemente contra a graça, contra o favor imerecido. A lei diz que tem que ter liderança, tem que ter ordem, tem que ter cobrança, tem que ter puxão de orelha, você tem que pôr limites, você tem que pôr regras. A lei diz isso. Porque a lei, ela te cobra. A lei te exige. A lei exige você ser o melhor, dar o melhor, para você ser abençoado. E então, eles insistindo, ele se levantou e lhes disse: ele havia escrevido no chão e ele vai repassar: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro ali a tirar uma pedra. E eu lhe pergunto, irmãos, quem é que na graça não tem pecado? Quando você olha um campo amplo, todos são pecadores. Irmão, só há uma diferença entre você e aqueles que não nasceu de novo. Só uma. Só há uma diferença. A diferença é que ao nascer de novo, você foi justificado por Ele. Ao nascer de novo, Ele te santificou. Porque são 3 coisas que a salvação em Cristo nos dá: justificação, santificação e glorificação. Que é isso, pastor Menezes? Que é isso? São 3 coisas. Justificação, porque antes estávamos perdidos, mortos, num reino de trevas, na condição. E quem estava aqui quinta-feira e assistiu a mensagem no canal, ouviu, pegou o ensino de que Ele nos transportou, e aqui hoje somos santos, somos filhos. Ele nos justifica. Ele não nos vê como você olha para o outro. Aqui Ele nos vê de outra forma, na posição, porque Ele nos justificou em Cristo Jesus. E quando Ele nos justificou, e justificar é nos colocar novamente na nossa posição correta diante dele. Então veja, o próprio Pai, através do presente que nos deu, o seu Filho, nos colocou novamente diante dele, na nossa posição correta. Através de quem? Mas foi por causa de algo que eu fiz? De algo que você fez? As obras? Não. Por causa de o que Ele fez.
Então, quando Ele me justificou, Ele agora me santificou, porque Deus é santo e faz um pecador santo. Ele é justo e faz um pecador justo. Ele me justificou, e agora aqui, nesse ambiente de santificação, que é a noiva dele, porque a noiva dele não é o que eles dizem aí, uma adúltera, prostituída, não. A noiva dele é santa, inculpável, sem rugas, sem máculas, sem defeito. É assim que ele vê ela. Então ele agora nos justificou, nos santificou, e agora vai nos glorificar. E o que é nos glorificar? É quando Ele nos levar para os céus. Seremos glorificados. O nosso corpo terreno não será mais dessa forma. Ele será glorificado. Um novo corpo, um corpo de glória. As minhas cicatrizes, as tatuagens, as marcas que eu tenho desse mundo, elas não entrarão no mundo de lá. Esse corpo será glorificado. Por isso, entenda, você não vai receber um novo corpo. Você não vai receber um corpo novo. Quando os que morrerem em Cristo Jesus, que estão no paraíso, quando eles ressuscitarem, eles vão ressuscitar no mesmo corpo que eles tinham. Só que quando nós transpormos para os céus, ali o nosso corpo, que é esse corpo aqui, o mesmo corpo, ele vai ser glorificado. Glorificação. Os hematomas, cicatrizes desaparecerão, porque esse corpo será glorificado. Eu vou olhar para a irmã Roseli, e é esse corpo, essa imagem que eu verei. Eu olharei para a irmã Odília, e é esse mesmo corpo, essa mesma imagem, só que com um corpo glorificado. Vocês entenderam, sim ou não? Mas a lei está diante de Jesus, e ele respondeu: olha a graça sobrepondo a lei. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Seja o primeiro. Seja o primeiro, irmão. Entenda. Essa é uma reflexão que devemos fazer constantemente. Quando você for atirar uma pedra em alguém, você fazer uma reflexão se você está sem pecado. Porque não é assim que faz os algozes da lei: batem no peito e se justificam, porque dizimam, porque oram. Teve um irmão aqui que nos abandonou, e era um irmão que eu servia a ele constantemente. Ele nos deixou porque disse que ele queria um pastor que orava muito, e ele descobriu um pastor que orava muito. Então, na linguagem dele, eu não orava. Aí ele foi para esse pastor que orava muito, chegou lá, se decepcionou. Hoje nem lá e nem cá. Porque, meu irmão, não é a veste. A graça mostra isso. Não é como se ensina, como se porta. Irmão, é como você vive diante dele. É como você vive diante dele. Quando você chega num prédio como esse, você se blinda. Quando as pessoas chegam em prédios, eles se blindam. Estou na casa de Deus. Estão paz do Senhor, eles mudam. Homens vão para um lado, mulheres vão para outros, se separam, se blindam em padrões de santidade. Aqui dão glória a Deus, dão amém, dão aleluia. Mas quando saem porta fora, irmãos, tudo aquilo que eles haviam blindado aqui nos padrões, na roupagem, eles haviam pegado a armadura, eles deixam aqui, lá fora eles viram o cão. Eles são Satanás.
são os demônios, esposas endemoniadas, filhos perturbados, mães terríveis. São pessoas que nos prédios se blindam, se amoldam, como os fariseus, como escribas. E eu acho que foi um processo duro para muitos. E aqueles que não suportaram, não conseguiram ficar. O fato de apresentar, de não termos mais essa cobrança, de você colocar o envelope, a sua oferta no envelope, às vezes no envelope de dízimo, de ter ali no fundo um gasofilaço, de você já chegar e depositar lá a sua oferta, sem ninguém ver. Às vezes para muitos isso já estava no espírito deles, mas para outros não. Por quê? Porque a satisfação deles, o prazer deles era em se sentir bem com irmãos olhando a postura deles. Eu dei a minha oferta de 1.000, eu dei o meu dízimo de 5.000, eu fiz um sacrifício, eu fui lá na frente, coloquei lá no gasofilaço, coloquei na salva, o pastor fez a campanha e levantou e eu dei a melhor oferta. Porque gente se sente bem assim, sendo notada, sendo vista, porque se amoldam a esses tipos e esses padrões. Porque isso é lei, isso é justiça própria, é lei. O irmão veio cantar, cantou desafinado, aí o outro se acha melhor, começa a rir, e vem na reunião para zombar, né? Tem que ter o porteiro, tem que ter o tesoureiro certo, a pessoa certa para cada ambiente, porque estão blindados com esses padrões, com as pedras, nos cultos, suas reuniões, andam com os seus mocassins, os seus saltos altos, porque estão blindados com a falsa santidade. Me compreende, sim ou não, irmãos? Mas é uma falsidade, uma falsa santidade, uma santidade que engana, uma santidade que odeia. Aqui eles, eles fizeram a sua CPI, nós temos que pegar ele, então nós vamos montar a nossa CPI aqui. Quem vai ser a vítima? A vítima nossa é o Covid. A vítima vai ser essa mulher aqui, em flagrante. Vamos levar ela lá. Aí leva a mulher, coloque ela em pé, expõe ela diante de todos. Mas nem eles e nem aquela mulher esperavam a resposta da graça. E você sabia que tem isso dentro de você? Que às vezes você não espera a resposta da graça, do favor imerecido. Você se julga, você se condena, você se autoflagela, se martiriza. Por quê? Porque você tem lei dentro de você. Você tem visão punitiva, uma visão carrasca dos seus atos. Você se julga, eu fiz isso aqui, e aí você se pune, você se flagela, mas você é fraco. Você é fraco, como eu sou fraco, mas Ele é forte, e a força dele está em mim e você. Por isso o texto diz: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Por quê? Porque é na minha fraqueza que Ele se aperfeiçoa. Porque Ele diz: porque é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Mas quando você bate no peito, quando as pessoas batem no peito, se jubilando, estilo Gold, o melhorzão, eu sou pam pam pam,
eu sou o revelador, eu revelo até mosquito voando. É fraco, pobre, cego, nu, é miserável. Mas quando você faz como o publicano, Senhor, eu pequei, de joelhos ele dizia: eu não sou digno nem de olhar para o céu, porque eu pequei, eu errei. Mas o fariseu estava lá, batendo no peito, em pé: Senhor, eu jejuei 2 vezes essa semana. Senhor, eu dei meu dízimo. Senhor, eu fiz isso. E ele se autoglorificava diante dele. E Jesus olhou para ele e falou assim: qual dos dois saiu justificado diante de Deus? O fariseu ou o publicano pecador que se arrependia? Os discípulos falaram assim: o pecador, o publicano. Jesus falou assim: ele. Porque, irmãos, você precisa compreender que na lei você tinha que ser forte. Na lei você tinha que conquistar, esforçar para ser o melhor. Eu tinha que ser melhor do que o divino tinha que lutar para ser melhor do que eu melhor do que você melhor do que eu, entende? Mas na graça, irmão, de nada adianta, de nada vale isso. Então Jesus diz para eles: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Próximo. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Pai, então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, vejam, agora eles foram convencidos por suas consciências. Por que eles foram convencidos? Porque eles, mesmo naquele padrão da lei de santidade, a consciência dizia para eles: vocês são todos pecadores, vocês estão tudo falhos. Foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Repita comigo: Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde ele estava. Isso é a nossa posição na graça. Sabia que a nossa posição na graça é a sós com ele? Uma mãe deu um carocinho aí, amanhã vai fazer uns exames, já tem uns dias. Tumorzinho de 3 centímetros, não 3 milímetros, 3 centímetros dentro do intestino. Está bloqueando a evacuação dela. Isso incha, deu uma bactéria muito forte, sente dores, vomita muito. E começou a fazer um tratamento aí para ir fazer um exame. Um oncologista, não conseguiu tomar os remédios, desanimou. Essa semana agora passou muito mal. E a minha irmã me ligou. Eu fui para lá sexta de manhã, fiquei com ela. E fui orando no Espírito. Eu fui orando no Espírito. Ela passou a noite toda sem dormir. Eu olhei para minha mãe e eu virava a face para um lado e chorava. Mas aí eu cheguei a falar com ela: só preciso fazer esses exames, mãe. E ela muito nervosa: não, você veio aqui para orar por mim ou para me encher minha cabeça e tal? Eu vim para ver a senhora e orar. Então ora. Eu levei minha mão de cima do local e cheguei e disse: Jesus, eu me achego debaixo do trono da graça, do favor imerecido. Eu sei que nada sou, mas o Senhor é. E aqui está ela, com esse problema, e orei e fui embora. Eu saí de lá em lágrimas, fui chorando para o trabalho e parei no meio do caminho e falei algumas coisas com o papai.
ela me dando um depoimento. Aí agora ela mudou, vai fazer o exame amanhã, resolveu. E diz ela que quando eu orei por ela, eu fui embora, ela deu um sono, ela quis dormir de tudo quanto é jeito, e deitou lá no sofazinho dela e tirou uma madorna. E diz ela que nesse momento que eu orei, diz ela que ela viu crescer um galho, foi crescendo um galho do lugar onde eu orei, e nasceu uma flor. Depois que eu tirei a mão, nasceu uma flor. E diz ela que depois dessa oração ela se sentiu bem, ela comeu, que coisa que ela não estava fazendo, porque não consegue, não passa pelo canal. Nós estivemos lá, ela comeu. Hoje a casa dela ficou muito movimentada, com as irmãs, o povo ligando. Porque na graça você não se achega mais como bambambam. Se ponha diante dele a sós, no seu lugar com ele. Não se exalte. Diga para ele realmente quem você é, sua fraqueza, sua falha, sua necessidade. Não fale para ele o que você precisa, porque ele sabe do que você precisa. Mas fale o que você é, o que você fez, praticou. Não chega pedindo, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele sabe o que você precisa. Mas qual o motivo que levou você a querer aquilo? Se achegue até ele. Levaram essa mulher diante da graça. A lei estava armada, a CPI pronta para derrubá-lo. E ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos os que ouviram aquilo foram convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, porque a consciência deles disseram: você é pecador, você é pecador, você é pecador. Entenda, irmãos, a nossa diferença é Jesus. Somos pecadores tão quantos os que estão lá fora. A nossa diferença é que nós temos Jesus, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. A diferença é que temos Jesus porque Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ele é fiel e justo. Nossa diferença é que ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Você acorda de manhã, ele está com você, irmão. Eis que estou convosco todos os dias. Eis que estamos no mesmo barco, irmão. Você não é forte como você pensa, não pense isso. Mas a força dele está em você, e ela te faz forte. Ela te faz forte. Ela te faz forte. Mas você precisa de um a sós com ele. Então, quando todos saíram e ele ficou só com a mulher, vai. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles que te onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele perguntou.
Ninguém, Senhor. E qual era a condenação dela? Não era apedrejamento? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu te condeno. A lei condena, a graça não condena. Mas Ele te dá uma palavra: podes ir, mas não peques mais. Nossa posição: a graça sobrepõe a lei. A graça te condena. A graça, ela te apedreja. A graça não, perdão. Corta isso da imagem. Não tem jeito. A graça não te condena. A lei te condena. A lei te apedreja. E aqui no nosso meio tem irmãos que passaram por isso. Foram dias sombrios. Eu estou olhando para o Juliano lá. Quando o menino queimou, você não foi apedrejada de vários lados, Juliano? Sim ou não? Foi ou não foi, Alexandre? Que mãe irresponsável. E começa os apedrejamentos. O que ele estava fazendo? Começa os apedrejamentos. Entende? Sim ou não, irmãos? Porque isso é a lei e os religiosos. Mas a graça te ama. A graça te abraça. A graça te envolve. E a graça diz: vai e não peques mais. E entenda, a lei nunca vai sobrepor a graça. Eles falaram assim: Jesus, na lei manda, Moisés falou que tem que apedrejar, não é? E os defensores da lei dizem que Jesus cumpriu a lei, sim ou não? Que ele não veio revogar, não é? Então ele tinha que ter concordado com isso. Apedreja ela. Mas ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Porque a graça, irmãos, é o perdão dos nossos pecados. Mas a lei é a condenação deles. E a graça é o perdão dos pecados. Porém a lei é a condenação. Falhou, tretou, relou. Mas a graça é perdão. Por isso se achega a Ele. Porque Ele é o nosso presente. Ele é a nossa dádiva. E a sua vida anda bem nela. Incline sua cabeça.